Olá pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui para a gente falar um pouquinho sobre educação, sobre família, sobre filhos, sobre tudo que há de bom que é família. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre os pequenos, nossos pequenos. E eu gostaria de me basear em um texto que está no livro de Gênesis 37, no versículo 3. E esse texto, ele fala sobre José, que é a história de um menino maravilhoso que a gente encontra na Bíblia Sagrada. E eu vou ler um pedacinho da história e depois vou resumir. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos filhos. Aqui diz: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse texto é muito interessante. E aqui ele fala a respeito de uma família, na qual, depois de um tempo, nasce uma criança. Você consegue imaginar uma família formada, onde já tem todos os seus filhos já crescidos e de repente chega uma criança? A alegria que deve ser, a emoção que deve ser nesse lar e a atenção que todos vão dar para essa criança, né? Deve ser assim maravilhoso. Eu falo por mim que já recebi meus netos, meus filhos já estavam crescidos, criados, e assim é uma alegria muito grande realmente. Mas tem um detalhe nessa história, e é um detalhe que eu gostaria de trazer para vocês, que é a chegada dessa criança quando tem outra criança no lar. Quando chega uma criança, é motivo de muita alegria mesmo. Mas nós não podemos esquecer da outra criança que tem na casa. Você que tem 1, 2, 3 filhos, você deve sentir isso no comportamento da criança. Quando chega essa criança, é importante que você dê atenção para o seu filho menor, sim. Né? Que você traga ele para junto, para convivência mesmo ali, sabe? De trocar, de brincar, de ajudar, de ensinar ele a cuidar do irmão menor. Ele precisa entender que essa criança chegou e que essa criança trouxe muita alegria, sim, mas que ele também é motivo de muita alegria para os pais. Nunca que a criança pode sentir essa diferença, porque quando ela sentir essa diferença, ela vai achar que ela já não é mais a alegria da casa. Então é preciso trabalhar com essa criança para que ela se sinta amada tanto quanto esse pequeno que chegou, né? Então a gente precisa fazer ele entender: olha, filho, chegou mais um, mas você também é muito amado. Isso é muito importante. Aqui a gente consegue ver nessa história que os irmãos ficaram tão enciumados do pequeno José que eles passaram a odiar. E o filho, quando ele vem para trazer alegria, né? Ele vem para te trazer uma felicidade. Então ele não pode criar um motivo de raiva, ele não pode ser um motivo de raiva, né? Então aquela criança grande que vê o pequeno chegar, ela tem que entender que a criança chegou para trazer alegria, que a família aumentou e que vai ser uma família, que ele não vai ficar excluído. Então você precisa se atentar à criança menor que está em casa. Você não pode deixar ela se isolar e achar que é normal ela estar isolada. Precisa convidá-la a estar com você. Na hora de brincar, na hora de assistir um filme, na hora de ver um desenho, na hora de dar banho no menor, na hora de trocar, na hora de alimentar. Você precisa fazer aquela criança participar, para que ela não se sinta realmente excluída. Aqui os irmãos vieram odiar o José, né? A criança, ela tem que amar. Irmão é para amar. A gente precisa entender essa parte de irmãos. O irmão, quando a gente
tem irmãos, a gente precisa amar. Precisa existir respeito, carinho, atenção. Tem que ser uma coisa junta, tem que ser um conjunto de coisas. E nós somos obrigadas a criar essa situação dentro do nosso lar, com os nossos filhos, né? Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo o meu filho telefonar para a irmã dele e querer saber como ela está, como que estão os sobrinhos dele, como está o cunhado. Isso para mim é uma alegria muito grande. E quando ela faz a mesma coisa, ligar para ele para saber se ele está bem, sabe? Então assim, isso foi uma coisa que eu criei entre eu e meus filhos. Né? Nós três temos uma ligação muito forte, nós três temos diálogo, muito diálogo entre nós. Isso desde sempre, gente. Desde eles pequenininhos eu já ensinava isso para eles. E isso fez toda a diferença na vida deles hoje, que são adultos. E hoje que a minha filha tem uma família formada, ensina para os filhos dela também. Meu filho que está se preparando para um momento de formar uma família também, ele vai saber passar isso para os filhos dele. E isso tem que ser criado dentro de casa. O irmão, ele precisa amar o irmão, ele precisa criar uma situação muito boa para viver entre eles. Tudo tem que ser motivo de alegria e não de separação. A hierarquia, ela tem que existir também dentro do seu lar. Entre vocês, você mãe, você pai, você irmão, né? O irmão mais velho, ele não é o dono da razão. Ele é o irmão, ele é o amigo, né? Quem é que controla essa situação dentro do lar é o pai e a mãe. Nunca que o irmão mais velho vai mandar no irmão menor. Você não pode aceitar isso como uma coisa normal. Jamais. O irmão menor e o irmão maior, eles são iguais. Eles têm que se respeitarem. Eles têm que se amarem, querer bem um ao outro, companheirismo sim entre eles, mas não autoridade de mandar. De um desprezar o outro, porque você é menor, você está desprezado. Ou porque você é maior, você não manda em mim. Não existe isso. Né? E nós estamos aqui para isso, para fazer essa organização no lar, fazer com que o maior respeite o menor respeite o maior, para que possa ter harmonia dentro de casa. É maravilhoso você criar um filho com esse equilíbrio, porque amanhã, quando ele tiver a família dele, ele vai viver tranquilo, ele não vai ter dificuldades. Às vezes eu vejo muita gente com essa dificuldade dentro de casa. Orientar o seu filho a respeitar o seu irmão, né? Até mesmo respeitar o seu pai e sua mãe. Isso é muito importante. O amor, ele tem que ser a base. Você tem que pegar o amor, colocar como base no seu lar e o restante das coisas, elas vão ser acrescentadas. Os seus filhos, eles precisam viver num ambiente harmonioso. E esse ambiente é criado por você, pai, por você, mãe. O amor entre eles tem que ser contínuo, tem que ser mútuo, tem que ser assim, os dois tem que, os 3 ou os 4. Eu sou irmã de 9 irmãos, eu tenho 9 irmãos, de pai e mãe. Depois meu pai teve mais 2 filhas com outra esposa. Então, nós somos uma família muito grande. Na nossa infância, nós não tínhamos tempo de brigas. Nós tínhamos tempos de alegria, de brincar, de curtir. Nunca teve essa coisa de irmão odiar irmãos na minha família. Graças a Deus. E uma coisa que eu digo para todas vocês, tenham uma base bíblica. Tenha o livro cristão como base para vocês. Nele você vai encontrar vários episódios onde você pode se basear na educação do teu filho, na educação do teu lar, criar um lar saudável através do livro bíblico. Ele tem muitas histórias lindas aqui que, poxa, o livro sagrado, ele é o próprio Deus te orientando, ele é o próprio Deus falando para você e te ensinando. Então aqui você vai encontrar tudo o que você precisa, né? A história de José, por exemplo, aqui não é diferente nos dias de hoje. A gente pode olhar para o lado, olhar para o outro lado e a gente vai ver as histórias se repetindo, porque família é sempre família.
Então vamos cuidar mais da nossa família, vamos amar mais, vamos ensinar a respeitar, vamos ensinar um querer bem ao outro e vamos educar o nosso lar. Vamos educar os nossos filhos a serem pessoas maravilhosas, pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas boas. Vamos orientar para que eles possam cuidar dos filhos deles e nós possamos viver em paz, tranquilas. E nós somos mulheres guerreiras, sabe? Nós temos esse poder, essa inteligência, sabe? A gente sabe separar as coisas. Então vamos ensinar os nossos filhos, sim. Eles precisam de nós. E você precisa estar pronta para educar e para ensinar seu filho. E aqui é o meu recado que eu tenho para hoje, para deixar para vocês. E que vocês possam pensar, ler um pouquinho a história de José, é uma história linda, vocês vão amar a história dele. E vocês vão se espelhar muito nela. Vocês vão se espelhar e vão dar frutos, vão ter resultados maravilhosos para a vida de vocês, tá bom? E aqui eu deixo o meu beijo para vocês e fico aqui aguardando o nosso próximo vídeo. Um beijo a todas e fiquem na paz de Deus. Amém?